Aleluias. Amém, queridos? Graça e paz. Tudo na bênção? Graças a Deus. Diga assim, Deus é fiel. Amém, glória a Deus. Antes de nós darmos início, eu quero saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Por gentileza, dê um sinal com a sua mão. Tem alguém que está nos visitando hoje? Um ali, outro ali. Você vai receber uma visita, uma revista aí, do pastor José Luiz. Seja muito bem-vindo. Você está no melhor lugar, no melhor momento da sua vida. Quando nós estamos na casa do Senhor, é o melhor lugar onde nós possamos estar e para possamos desfrutar. Você, nesta noite, você não vai sair deste lugar da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui nesta noite com a sua fé renovada, com a sua fé totalmente em outro nível nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Dá para colocar o tema aí para mim, por gentileza? Eu acho que hoje deu um problema nas letras. Se não der, não tem problema. Eu acho que não vai dar. Mas amém. Diga assim comigo, olha, eu quero falar nessa noite, antes de eu falar o tema, eu quero que você, nessa noite, é uma palavra de um recomeço para a sua história. E quando esses dias, foi no sábado, às 2 da manhã, eu resolvi fazer uma caminhada e orar ao Senhor, para que Deus pudesse ministrar uma palavra, para que eu pudesse compartilhar com vocês nessa noite. E eu olhei um tema que Deus colocou no meu coração, e diz assim, olha, o final, diga assim comigo, o final, vírgula, para Deus é o recomeço. Talvez eu não sei qual tem sido as suas lutas, as suas dores, às vezes a sua situação, sei lá, que pode ser na área da saúde, emocional, sentimental, financeira, em qualquer área. Talvez passou, mas o que eu vou fazer? O final é agora, eu não consigo mais, eu não tenho saída. Como que eu vou fazer? Eu tenho a notícia de Deus para você nessa noite. É o início de um recomeço para a sua história. Deus nessa noite quer falar comigo e para você que não há nada que Ele não possa mudar na minha história e na sua história. Porque às vezes as nossas lutas, as nossas adversidades que nós viemos enfrentando, às vezes nós chegamos num ponto final. Às vezes você anda de ônibus, você fala assim, olha, vou até dormir. Chega no ponto final, o cara, já chegou. E às vezes a nossa história, o nosso dia a dia, a nossa caminhada, em qualquer área da sua vida financeira, ou que seja na área da saúde, chega num ponto e você, cara, eu acho que eu cheguei no ponto final. Eu não sei mais o que fazer. Às vezes você recebe um diagnóstico que não tem como, que é impossível, que não tem cura, e aí, para Deus, é um recomeço da sua saúde. A gente olha quando Jesus, quando ele vai para a cruz, ali parecia ser o final de tudo. Era o final de tudo, mas não. Para Deus era um recomeço para que toda a nação, todo o povo reconhecesse que Jesus é o Senhor e Salvador. Se eu e você estamos nessa noite, neste lugar, porque Jesus entregou a sua vida e houve um recomeço e nós estamos aqui. E nessa noite Deus diz para mim, Deus diz para você, é uma noite de recomeço. O que é que você precisa que Deus recomece na sua vida? Qual é a área que você precisa que Deus faça uma mudança geral? E eu quero usar um texto, que é bastante conhecido, você vai até se identificar com ele. Até eu estava pensando, o pastor Ivo já sabe, conhece esse texto. E ele está no livro de 1 Crônicas. Se você quiser abrir para me acompanhar, é somente 2 versículos. Se você puder, eu quero que você faça isso junto comigo. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9
e o 10. Aqui há uma história de um homem chamado Jabes. E eu quero ler com você, e eu quero poder nessa noite ser instrumento de Deus, para que a sua mente, para que os seus olhos se abram, para que você possa enxergar tudo aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você, Deus não vai dar para ninguém, é para você em nome de Jesus. Olha o que é que diz. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou, diga assim comigo, invocou a Deus de Israel. E ele vem e fala, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus temores ampliares, em outras versões vai dizer, se o Senhor alagares a minha terra, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja afligido, o Deus concedeu o que ele tinha pedido. Esse texto aqui, ele traz uma revelação para mim e para você, que Deus tem resposta para todas as coisas que você precisa dele. Todas as respostas, tudo que você precisa, Deus tem para você. E quando a gente para olhar sobre a vida de Jabes, o texto diz sobre Jabes, eu dei uma pesquisada para entender um pouco sobre a história dele, e ele vem da descendência de Judá. Era um homem que tinha tudo promissor para dar tudo certo, mas de repente deu tudo errado. E às vezes, querido, a nossa caminhada, de repente tem coisas que não vão legal, que não dá certo, parece que dá certo para um, mas para mim parece que não dá certo. E quando a Bíblia fala que ele era ilustre, o que é essa palavra ilustre? Ele se destacou, ele era um homem nobre, ele era brilhante, era excelente, notável e íntegro. Querido, olhando para a vida de Jabes, um homem que tinha tudo, algo que marcou a sua história. Jabes, filho da dor. Eu não conheço a sua história, eu não sei para quem que eu vim pregar hoje, mas Deus nessa noite diz para quem precisa de uma direção. Hoje é o dia de um recomeço para a sua história. Querido, quando nós passamos para olhar, ele da tribo de Judá, o significado de Judá era louvado, glorificado, exaltado. E Jabes, quando coloca o nome dele, fala assim, olha, esse cara aí me deu muita dor. E ele vem crescendo, a sua juventude, as crianças, talvez pessoas começavam a falar algumas coisas para ele, você não vai dar nada, você veio no meio de dores. E às vezes começaram trazendo uma identidade sobre a vida dele que não era. Talvez na sua caminhada, às vezes as pessoas falam assim, olha, você não vai dar certo. Olha, tudo que acontece, às vezes numa família, olha, a sua casa vai acontecer a mesma coisa. Está amarrado em nome de Jesus. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto na sua história. Não é o homem que define a sua vida. Quem define a sua vida é Deus. É Deus que define a sua história e a minha história. E quando a gente para olhar sobre a vida de Jabes, olhando 4 coisas que ele pediu. E Jabes, inegavelmente, ele sofreu preconceito. Ele, na sua história, a sua história queria moldar uma coisa que ele não era.
Às vezes a nossa caminhada, às vezes pessoas, às vezes familiares quer te moldar de um jeito que você não é. Você tem que ser moldado por Deus. Eu e você somos vasos, e nós somos vasos na mão do olheiro. E Ele precisa fazer na minha vida, na sua vida, sempre Ele vai fazer. E olhando sobre a oração de Jabes, olha o que ele pediu. Primeira coisa, nessa oração apenas de 2 versículos. O primeiro pedido dele, ele pediu a bênção de Deus. Segundo, ele rogou para que alavancasse as suas fronteiras. E em terceiro, ele suplicou a presença de Deus. E em quarto lugar, ele chamou pela proteção de Deus. Esse texto aqui, ele revela para mim e revela para você que Jabes, ele queria a bênção do Senhor. Ele precisava da bênção do Senhor. E tudo que nós precisamos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Quando a bênção do Senhor está sobre você, aonde você chegar, as coisas têm que mudar. Esses dias eu falei, Senhor, hoje eu falei assim, eu quero largar de ser crente. Quero deixar o homem entrar dentro de mim. Porque hoje eu fiquei assim, eu falei assim, eu vou sair de mim. Mas aí, Deus falou assim, olha, o que você pediu quando você estava caminhando e orando? Você não fez a oração de Jabes? Eu falei assim, tudo bem, Senhor. Deixa eu ficar calado. Tem coisas, querido, é melhor você ficar calado. É melhor você não ter razão e ser feliz. E a pessoa estava assim, completamente, sabe aquela pessoa assim que quer brigar? Ele quer brigar, ele está assim, ele está preparado para brigar. Eu não podia nem estar perto, nem do pastor José Luiz, nem do Maisena. Porque se eu tivesse, eu ia falar assim, ó, para aí, como é que você vai falar assim com ele? Aí ia dar ruim, né? Porque aí o Maisena falou assim, não, para aí, cara. Mas na hora, querido, quando olhando para a vida de Jabes, né, ele pediu, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre mim. E o diabo, muitas vezes, querido, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, ele tenta roubar o seu coração, para que o velho homem assuma o controle. Só que nós temos que saber que o novo homem e a nova mulher que foi gerada dentro de você é uma mulher transformada, restaurada, um homem sarado, um homem curado, um homem que perdoa, um homem que não briga, um homem que não faz nada que tira ele do controle, e a mulher que não quer saber de confusão, a mulher que quer tratar o marido bem. Amém ou não amém? O homem tem que tratar a mulher bem. Amém? Porque isso, querido, é o que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Só que às vezes as pressões que ela vem no dia a dia, ela tenta tirar de você a essência de Deus e colocar a natureza antiga. Porque a gente passa por luta, por tribulação. Às vezes você vai andar no trânsito, alguém buzina, alguém se... Meu Deus do céu. Às vezes tem umas orações, Senhor Jesus, leva. Porque às vezes nós somos homens. E nós temos sentimentos, né? Nós temos a nossa alma, e às vezes a gente se perde na nossa caminhada. E quando a gente é moldado por Deus, Deus te transforma dia após dia. Você é aquilo que você diz que você é. Você tem que dizer, eu sou abençoado, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. A bênção de Deus está sobre a minha vida, nada vai sair do controle. Às vezes tem pessoa, pastor, o senhor é tão calmo. Eu falei assim, eu sou calmo. Mas tem hora que dá vontade de ficar nervoso. Mas aí, quando a gente para, eu entreguei a minha vida para Cristo, então eu não posso ser uma pessoa que possa perder o controle das coisas. E nessa noite, essa oração que nós iremos fazer com você vai fazer, talvez, isso aqui são 3 níveis
de unção, 3 níveis de momentos sobre a vida de Jabes. Primeiro, ele: Senhor, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Quem precisa da bênção do Senhor? Levante a sua mão. A bênção do Senhor, querido, aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos seus pés, a pessoa fala assim: esse homem é abençoado, essa mulher é abençoada, por mais que a situação seja contrária, mas quando ele chega, parece que a unção de Deus está junto, por mais que seja tudo ao contrário, mas ela está de bom humor, ela não murmura, ela não reclama, vamos orar, vamos clamar a Deus, Deus vai mudar a sua história, por mais que seja luta, por mais que seja dificuldade, mas Deus é Deus, se Ele fizer é Deus, se não fizer Ele continua sendo Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. É Deus mostrando para mim e para você sobre a vida de Jabes, que Deus tem resposta para a sua luta. Qualquer adversidade, Ele tem todas as coisas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele era um homem respeitado, ele honrava sua mãe, honrava todos, mas os seus irmãos, e a Bíblia fala que ele foi ilustre, diferente. Querido, às vezes eu ali caminhando, eu falei: Senhor, eu até 2h pouco da manhã, eu dando volta, e Senhor, muito obrigado, Senhor. Pai, que o Senhor transforma a minha vida, Senhor, que essa oração de Jabes se cumpra na minha vida, Senhor, que nada venha afligir a minha alma, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, que as fronteiras sejam abertas sobre a minha vida, Senhor, que a tua presença seja sobre a minha vida. Quando você olha para Davi, ele diz o seguinte: olha, pode tirar tudo, Senhor, mas não tira a tua presença de mim. Não tire a tua presença de mim. Se eu quiser levar, leva o carro, leva tudo, mas a tua presença, tua presença, eu preciso dela, porque é a tua presença que faz eu me lidar com os dias difíceis, é a tua presença que move situações, Senhor, é a tua presença que muda tudo na minha história. E quando você olha que ele foi ilustre, porque ele buscou de forma diferente. E nós precisamos buscar a Deus só quando está aqui na igreja? Não. Só quando eu estou aqui pregando? Não. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, dentro do carro, na estrada, aonde você estiver, dentro do elevador, você tem que clamar pela presença dEle. Senhor, que a tua presença seja comigo, que a tua presença, se ela não for, eu não quero ir, Senhor. Porque a presença dEle, ela tira toda a mágoa, tira toda falta de perdão, tira tudo do nosso coração. Às vezes a pessoa: mas esse não era um derrotado, mas agora ele é transformado. Esse não era aquele que xingava, mas agora ele adora o Senhor. Esse não era aquele que brigava demais com a esposa, mas agora ele honra a sua esposa. Esse homem não era um homem que brigava com a esposa, agora ele ama a sua esposa. E às vezes, querida, a nossa caminhada, ela precisa passar por esses moldes. Ela precisa ser moldada por Deus dia após dia. O apóstolo Paulo diz assim: nós somos transformados de glória em glória. Qual é a importância, pastor, de eu estar nos cultos? De segunda, de quarta, domingo. Qual é a importância, pastor? Isso é a presença de Deus, é você honrando a presença do Senhor. É você vindo aqui não somente porque um vai estar aqui, outro não. Eu venho aqui para buscar a presença dEle sobre a minha vida, a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, a agradecer a Ele por tudo que Ele vai fazer na minha história. Querido, a gente olha sobre a vida de Jabes e ele foi carimbado por causa do seu sofrimento. Mas ele resolveu orar.
o autor, quando ele relata sobre a vida de Jabes, um homem que foi ilustre sobre todos os demais, um homem que tomou uma posição de abrir a sua boca e de dizer, de invocar a Deus de Israel: Senhor, se me abençoares muitíssimo, e os termos ampliares, e a tua mão for comigo, e não fizeres o mal que seja afligido na minha vida. Talvez hoje, querido, talvez amanhã você chega num ambiente, de repente, um ambiente tem uma treva lá para você, uma situação difícil. E quando essas coisas acontecem, elas não vêm sozinhas, elas vêm de turma. Eu olhei assim hoje, eu falei: Jesus amado, esse cara tem tanto demônio, e eu vou ter que expulsar de 10 em 10 para não engarrafar. Tem pessoas que são enviadas do inferno para tentar tirar a sua paz. Situações adversas que às vezes a pessoa ela vem assim, ela quer brigar, ela quer porque quer. Se você não fala, não, mas você tem que brigar, eu falo, não, mas não quero brigar não, calma. Eu até falei para ele assim: você quer que eu te ajude? Não, não quero, muito obrigado. Eu fiz, tudo bem. Aí meu filho estava perto de mim, pai, eu falei, não, deixa quieto. Porque nós temos, você é o sal dessa terra. Situação não pode dominar a sua vida. Porque se você não domina a situação toma domínio de você. Quando eu falei para você que é melhor você não ter razão e ser feliz. Tem pessoas que estão lá no jazz, muita gente com razão, e foi embora. O que acontece? Não quero ter razão. Bateu no seu carro, grilou, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ah, calma, vai dar tudo certo. Esse dia eu até comentei, um rapaz, eu estava chegando perto da minha loja, um rapaz pegou, bateu a moto no meu carro, e pá, tá, e o cara desceu nervoso, tá, eu falei assim: rapaz, mas você está errado, você entrou, não, mas não sei o que e tal, calma. E eu falei assim: não, olha, como é que eu vou fazer? Essa moto é tudo que eu tenho, eu casei recentemente, eu não tenho condição mais nem para consertar essa moto. Eu olhei para ele e falei: você machucou? Ele falou assim: eu dei umas esfoliadas, tal. Eu falei assim: faz o seguinte, você pega a sua moto, pode levar que eu vou consertar. Ele olhou para mim e falou assim: mas você vai consertar? Eu falei assim: você não falou que você é casado, você casou agora, que você tem uma esposa a cuidar, que você está apertado. Eu falei: pois é, vou arrumar. Aí ele falou assim: como é que eu vou fazer? Não, você pega o meu contato, você pode levar a moto e manda o rapaz me ligar. E assim ele fez, me ligou, tal. Eu falei assim: pode passar o nome do rapaz da oficina. O cara, tanto, ficou R$ 1.500 para arrumar. Eu falei assim: olha, qual que é o seu Pix? Aí fez o Pix para ele. Aí ele me ligou e falou assim: cara, que coisa diferente. Mesmo você estando certo, você ainda pagou condição. Você não falou que estava difícil? E eu tenho condição para ajudar, por que eu não vou te ajudar? Porque, querido, é melhor você não perder a sua paz. E você tem que ser feliz. E quando a gente olha, quando eu falei sobre esse texto, sobre esse tema, que o final, vírgula, para Deus é o recomeço. Eu não sei como tem sido a sua história, não sei como você chegou aqui hoje. Mas nessa noite Deus tem um recomeço para a sua vida. Quando a gente olha sobre a vida de Jabes, aquela oração dele, eu acho que deve ter sido a última oração. Ele falou assim: olha, não tem como. Senhor, eu não tenho outra saída. Eu não tenho outra saída. Somente o Senhor. E ele faz a oração. E a Bíblia diz que Deus respondeu. Deus responde a sua oração. Aquilo que você ora, aquilo que você clama, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para ouvir. E a mão dele está estendida, dizendo para você: filho, venha, porque eu tenho um recomeço para a sua história.
Não é tempo de fracasso, não é o tempo de murmurar, é o tempo de adorar ao Senhor. É o tempo de buscar a presença do Senhor em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Esse tempo ali, você olha para aquele relógio e, meu Deus do céu. Lá no Salmos 46, verso 1, diz o seguinte, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Esse texto, ele traz sobre a minha vida e sobre a sua vida que Deus sempre está disposto, disponível para mudar a sua história. Não existe nada que Ele não possa mudar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Querido, se você entender, porque nós precisamos ter entendimento do Senhor, porque às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes a gente olha, passa mais a oração de Jabes, tal, somente 2 versículos, mas foi uma oração que Deus mudou a sua história. Deus mudou tudo na vida de Jabes, por causa de uma oração. Uma oração sincera, uma oração que ultrapassou os limites da esfera natural e entrou na esfera sobrenatural. E nessa noite, essa oração que você e eu precisamos fazer, talvez seja numa área sentimental, talvez numa área material, talvez numa área que você precisa que Deus faça um milagre no seu físico, ou no seu relacionamento, ou em qualquer adversidade que você tem passado. Talvez, pastor, mas isso já tem tantos anos que eu tenho passado por isso. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falou, se eu somente tocar nele, eu serei curada. A Bíblia diz que ela gastou tudo, não sobrou nada. Ali era o final, o médico falou assim, não tem jeito, não tem jeito. Mas ela diz consigo mesma, se eu somente tocar nele, eu serei curado. Naquela época, eu já falei isso uma vez, eu quero repetir novamente. Naquela época, uma mulher que tinha fluxo de sangue, ela não podia tocar, porque aonde ela tocava, contaminava. Mas quando ela toca em Jesus, Jesus fala assim, olha, alguém me tocou diferente. Senhor, mas como assim alguém te tocou diferente? Uai, todo mundo está te tocando, a multidão. Eu falei, não, saiu virtude de mim. Saiu milagre de mim. Aquele momento, aquela mulher tinha um diagnóstico de final. Quando ela toca em Jesus, o que ela tinha não passou para Jesus, mas o que Jesus tinha passou para ela. E ela pega e fala assim, olha, saiu virtude de mim, saiu vida de mim. Quer dizer o quê? Que Jesus estava ali disponível para qualquer pessoa que tocasse nele fosse curado. Dependeria somente do coração. Crer no seu coração. E aquela mulher, quando ela toca, ele fala, saiu virtude de mim. Nessa noite, Deus está aqui. E nessa noite, Deus tem milagre para fazer na sua vida. Não sei qual é a área, mas tem. Deus tem coisas grandes para fazer nessa noite, neste lugar. Deus tem cura para fazer. Deus tem história para mudar. Talvez de frustração no ministério, talvez de frustração pelo homem, mas nesta noite Deus tem um recomeço para a sua história. Eu gostaria de convidar os pastores, por gentileza, a ficassem aqui.
E essa oração de Jabes, ela traz uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. Será que Deus me ouve? Eu sou um pecador, mas eu fiz tantas coisas erradas, será que Deus me ouve? Ele pagou um alto preço pela sua vida. O diabo não tem poder de tocar em você, o diabo não tem poder de tocar na sua saúde. Deus é o teu dono e você é propriedade exclusiva do Senhor. Enquanto eu quero que você cante aquela que você cantou por último, se Deus quiser, e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele falou assim: olha, eu vou responder a oração de cada pessoa que estiver neste culto. Eu fazendo caminhada, e Deus falou assim: olha, eu vou responder a oração. Aleluia. Qual tem sido a queixa do seu coração? Qual tem sido aquilo que você precisa que Deus faça na sua vida? Qual é a oração que você, talvez a oração que você não lembra mais? Ah, pastor, eu nem lembro mais, eu já acostumei com isso. Não, você não pode acostumar. A sua vida não pode patinar. Você tem que voar como águia. Você tem que subir como águia. Deus te chamou para colocar você em níveis altos. Você não é cauda, você é cabeça. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus não te escolheu simplesmente por te escolher, não. Ele te escolheu porque Ele tem um propósito na sua vida. Eu quero convidar você aqui na frente. Enquanto a equipe de louvor vai estar adorando uma canção, nós vamos ungir você. E quando você vier aqui, o pastor vai ungir você. E você vai fazer a sua oração. O que você quer que Deus faça? Jabes foi sincero. Senhor, me abençoe em todas as áreas. Não, Senhor, se o Senhor me abençoares. E a Bíblia diz que Deus respondeu a oração.